Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Quem está falando mais uma vez é o pastor André Araújo. E nós nos reunimos mais uma vez através dessa live para, juntamente com cada irmão e irmã que estará acompanhando, poder trazer uma porção da palavra de Deus. Meus irmãos, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a todos vocês, a família e aqueles que estão enfermos, que recebam saúde da parte do Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, o objetivo deste vídeo é vos trazer um estudo hoje específico. Esse estudo ele está voltado à conscientização e orientação do corpo de Cristo, a igreja, todos os membros, irmãos e irmãs, todos vocês que têm o desejo de fazer a obra do Senhor, todos vocês que querem ser participantes, membros do corpo de Cristo de forma atuantes dentro do reino de Deus. Nós vamos falar neste vídeo acerca das qualificações, das exigências, o que é que Deus exige dos seus servos, das suas servas, para que possam realizar a obra do Senhor. E especificamente também vamos trazer as orientações aos irmãos que têm o desejo, como diz lá no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 ao 16, lá nós temos as recomendações para a ordenação no ministério, né? Então nós vamos falar hoje sobre quais são os requisitos espirituais, requisitos morais, né? Acerca da questão dos dons, sejam eles espirituais, sejam eles vocacionais, sejam eles naturais e também ministeriais. Então o objetivo deste vídeo é trazer aos irmãos uma orientação de forma bem ampla. Não estaremos esgotando o tema, pois o tema ele é muito vasto, mas queremos de uma forma bem sintetizada trazer a orientação necessária, com base no livro das cartas e epístolas pastorais, escrito a Timóteo. Então, meus irmãos, antes de darmos início ao estudo da palavra do Senhor, eu quero fazer uma breve oração. E aí, logo após, você pode pegar a sua Bíblia. O texto referente que nós estaremos lendo está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15 a seguir. E depois nós vamos fazer alusão também ao livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 16. Teremos outros textos que estaremos citando no decorrer desse estudo, para que os irmãos assim possam anotar, pegar e fazer as suas anotações necessárias. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado seja o teu santo nome, pois o Senhor vive e reina para sempre. Deus, nas tuas mãos há todo o poder. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem capacita e é o Senhor quem dá virtude, autoridade e poder, tanto aos teus servos e servas, para que possam, no teu nome, realizarem a tua obra. Deus, o nosso objetivo neste vídeo é transmitir a palavra, orientar, instruir e ensinar os teus filhos conforme as Escrituras Sagradas, a verdade. Por isso eu peço ao Senhor, abençoe este irmão, esta irmã, abençoe cada uma destas vidas, que serão alcançadas por este vídeo, por esse estudo, para que sejam edificados na fé, na esperança e no amor, para servirem com eficácia na tua obra e reino, para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Leitura nossa vai estar lá no livro de 2 Timóteo, tá certo? 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Eu vou estar lendo, você acompanhe, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo de número 19, olha o que diz o texto:
Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Meus irmãos, essa leitura oficial, ela nos traz uma orientação da parte de Deus, através do apóstolo Paulo, dizendo que a casa de Deus é como uma casa grande. E dentro dessa casa contém alguns tipos de vasos. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de barro e vasos de pau ou de madeira, né? E aí a orientação é que esses vasos, que representam as pessoas, eles possam ser purificados para serem usados pelo Senhor. Ou seja, somente os vasos que se purificarem, que se santificarem e que forem realmente transformados e ligados ao corpo de Cristo, dentro de um contexto de arrependimento e conversão, essas pessoas serão usadas em prol do crescimento da obra e do reino de Deus. Tá certo? Então, essa reflexão rápida sobre essa leitura para nós darmos início ao estudo, cujo tema é o obreiro aprovado. Obreiro aprovado aqui também pode ser aplicada às irmãs, porque as irmãs também podem servir na obra de Deus, podem servir no reino de Deus, podem servir na seara do Evangelho, seja através da pregação, através da evangelização, através das visitas, através dos trabalhos administrativos, ou seja, existe muito campo de atuação para que as irmãs também possam exercer a sua chamada, a sua vocação dentro do reino de Deus, no corpo de Cristo e dentro do âmbito da igreja local. Mas, diretamente falando, os homens são chamados também para exercer atividade ministerial. Chamada essa que, conforme as Escrituras Sagradas e o Novo Testamento e a orientação dos apóstolos, não cabe às irmãs tal chamada. Chamada ministerial, como está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, aonde o Senhor Jesus tem chamado apóstolos, profetas, pastores, doutores e evangelistas. Então, nós nos resguardamos o contexto dizendo que a chamada ministerial para o exercício do ministério, biblicamente falando, ele é dada diretamente aos homens. Existe uma hierarquia. Mas, no outro contexto, isso não impede que as irmãs, as mulheres, também exerçam um papel de atuação na obra de Deus, no corpo de Cristo, no reino de Deus, na igreja local e na sociedade. Pois há variedades e diversidade de dons. Tá certo? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Meus irmãos, essa orientação de Paulo a Timóteo, ela cabe e deve encaixar e cair como uma luva, tanto para os irmãos que atuam hoje na obra de Deus, no reino de Deus, já dentro do ministério, quanto aqueles que desejam o episcopado, quanto para as irmãs que exercem cargos de liderança e têm o desejo de evangelizar, de discipular, de ganhar almas para o reino de Deus. Então, tanto homens quanto mulheres devem
se apresentar a Deus aprovado. Ou seja, não estou falando de estar se apresentando diante dos homens, mas diante de Deus. É uma exigência ministerial, para o exercício ministerial, para a edificação e crescimento do corpo de Cristo, que todo aquele que atua deve manejar bem a palavra de verdade. Quando fala manejar bem a palavra da verdade, fala do conhecimento, do entendimento, fala das doutrinas fundamentais da fé, ou seja, algo que eu preciso conhecer e me aprofundar, e algo que você precisa conhecer e se aprofundar. Doutrinas fundamentais da fé. Um exemplo, doutrina do pecado. Falar sobre arrependimento, falar sobre conversão, falar sobre novo nascimento, falar sobre santificação, falar sobre a deidade de Cristo, falar sobre o nascimento virginal de Cristo, falar sobre a sua ascensão, falar sobre a sua eternidade dos seus atributos. Quando nós envolvemos isso, falamos também da Trindade. Meus irmãos, isso são doutrinas fundamentais da fé, que todo irmão, que toda irmã deve conhecer, e se não conhece, deve procurar conhecer. Para quê? Para poder se apresentar diante de Deus aprovado. Tá certo? Por quê? Porque o conhecimento da palavra de Deus é que vai alicerçar você, conforme a palavra, tendo uma fé viva e genuína no Senhor. Tá certo? Uma pergunta para iniciarmos. Quais são as características que um homem e uma mulher de Deus aprovado devem ter? Né? Ou seja, que características que devem envolver tanto este homem quanto esta mulher. Aí eu gostaria de fazer a leitura agora no livro de 1 Timóteo. Abra a Bíblia comigo, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo de número 16. E aí eu lembro que essa leitura, ela serve de orientação tanto para o homem quanto para a mulher. Tá bom? Olha o que diz o texto. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Esse desejar o episcopado, ele se refere apenas à chamada ministerial, que está vinculada à chamada do homem, tá certo? Não entra aqui o contexto das irmãs, porque dentro do âmbito das igrejas Assembleia de Deus, não temos, principalmente no Ministério do Butantã, no qual eu pertenço, nós não temos por costume ungir mulheres. Tá? Hoje existe até um certo modismo dentro do âmbito da igreja, em que esposa de pastor é pastora. Biblicamente falando, não. Quem é o pastor é o homem que foi consagrado. A mulher é adjuntora, é companheira, é uma serva, e tem que ser uma serva prudente e temente diante de Deus e dos homens. Tá bom? Ou seja, logo se eu começo a vincular que a esposa do pastor é pastora, a esposa do evangelista também é evangelista, ou a esposa do presbítero uma presbítera. Isso é uma distorção das escrituras sagradas, da orientação e do ensinamento bíblico. Então nós da Assembleia de Deus não devemos aceitar esse tipo de cognominação, ou seja, de nomenclatura que é extra-bíblica. Não tem nada a ver com o ensinamento bíblico no qual nós aprendemos, tá certo? Então, quem deseja o episcopado, aqui, excelente obra deseja. Ok? Versículo 2. Olha os requisitos para quem deseja. Primeiro eu tenho que ter o desejo. Agora, vem os requisitos de exigência para aqueles que desejam, ou seja, para que não fiquem frustrados, tá? Porque desejar o episcopado é uma obra excelente, mas para chegar ao nível ministerial de exigência das Escrituras, é preciso preencher todos os requisitos. Olha os requisitos.
Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Primeira coisa, esse bispo ou esse homem que deseja o episcopado tem que ser irrepreensível. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ou seja, quem deseja o episcopado precisa conhecer as doutrinas fundamentais da fé. Tá certo? É exigência. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também esses sejam primeiramente provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, agora, as mulheres, para as irmãs, olha só, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Voltando agora para os diáconos. Os diáconos devem ser marido de uma mulher, governar bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E se, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ele está falando de Jesus Cristo, tá certo? Então vamos lá. Meus irmãos, a primeira pergunta nessa introdução após essa leitura é: quais são as características que um homem e uma mulher de Deus devem ter para serem considerados aprovados para a obra de Deus? Aqui eu vou usar o termo aprovado para a obra de Deus. Para os homens, nós podemos elevar essa chamada até o nível ministerial. Para as mulheres, é a atuação também na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja local, na sociedade, servindo ao Senhor como sua testemunha, tá certo? Como nós lemos ali, a primeira recomendação e orientação ou exigência é irrepreensão, né? Ou seja, essa pessoa, ele tem que ser exemplo para todo o corpo membrezil da sua igreja. Não há que se falar em obreiro ou líderes ou pessoas que exerçam cargo de liderança na igreja se essas pessoas não forem exemplos para os fiéis, modelos para as pessoas, modelos no bom sentido de comportamento, de conduta, de atitude, em todos os sentidos, seja no contexto de igreja, na convivência com os irmãos, seja no contexto de convivência social, seja no contexto de convivência e relacionamento no âmbito de trabalho, de estudos e outras coisas mais. E aí vale uma observação, tanto para aquele que deseja o episcopado quanto para os diáconos, diz que ambos devem ser irrepreensíveis. E na leitura que fizemos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, e depois nós lemos lá até o versículo de número 22, fala também dos jovens, né? E aí eu quero deixar uma observação nesse momento à juventude.
irrepreensibilidade na sua vida cristã, desde a sua mocidade, adolescente, mocidade, isso vai trazer para você amanhã, na obra de Deus, no reino de Deus e no ministério, se você tem esse desejo, autoridade. Uma pessoa, ela tem autoridade no meio do povo de Deus quando ela é exemplo. Quando essa pessoa é irrepreensível. Quando essa pessoa tem um excelente testemunho. E a sua conduta não é digna de reprovação, seja no âmbito congregacional, seja no âmbito social, porque ela precisa ter testemunho tanto dos que estão dentro, quanto daqueles que estão fora da igreja. Como que uma pessoa vai atrair os seus vizinhos, parentes e amigos para conhecer Jesus se ele não é exemplo? É como se ele fosse uma falsa testemunha. Lembra da grande casa? Na grande casa eu tenho vasos de ouro, eu tenho vasos de prata, mas eu também tenho vasos de madeira. Como diz o texto de 2 Timóteo, eu quero ler de novo esse versículo. Fala no versículo 20, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim tem acontecido e tem sucedido nos nossos dias. Nós temos muitos vasos que, infelizmente, hoje estão desonrando o nome do Senhor. Desonrando o Evangelho, desonrando a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Mas o nosso objetivo aqui com esse estudo é trazermos orientações e algumas reflexões para você, meu irmão, e para você, minha irmã, que tem o desejo de atuar na obra de Deus, de servir na obra e no reino de Deus e de ser, como diz lá o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, dentro da casa de Deus, um vaso de honra, um vaso santificado, um vaso idôneo e preparado para ser usado pelo Senhor. Seja no âmbito da igreja local, na igreja, no reino de Deus ou na sociedade, não importa. Você, se assim proceder e preencher os requisitos, Deus usará a sua vida para a glória do nome dele. Amém? Uma pergunta: o que pode trazer vergonha à vida de um homem ou uma mulher de Deus, a ponto de reprová-los para o ministério? Os irmãos lembram da leitura de 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16? Olha só. Marido de uma só mulher. É uma exigência bíblica que aqueles que desejam o episcopado, eles contraiam um matrimônio. O homem casa com a mulher e a mulher casa com o homem. O homem, ele tem uma só mulher e a mulher tem um só homem. Ou seja, esse casamento, ele tem que ser um casamento indissolúvel. Tem muitas pessoas, muita gente nos dias atuais que já estão no segundo casamento, outros já estão no terceiro casamento, outros já estão no quarto casamento. Não vou falar aqui dos motivos, tá certo? Tirando a questão do adultério, que há uma permissão para se casar novamente, ou do falecimento, quando a pessoa fica viúva, qualquer outro argumento para justificar uma nova relação, ele é plausível de análise bíblica para verificar a probabilidade desse casamento ser uma bênção. Mas, biblicamente falando, uma pessoa que já está no segundo casamento, que vive uma vida de prostituição, que vive em adultério, uma pessoa que vive em fornicação, essas pessoas estão maculando a sua imagem, a sua conduta, e estão se tornando pessoas repreensíveis pela própria Escritura. Porque o texto diz que a irrepreensibilidade ela vem antes. E dentro da irrepreensibilidade, a primeira coisa que vai falar é que aquele que deseja o episcopado, ele tem que ser marido de uma só mulher.
Depois vai falar até dos próprios filhos. Por quê? Porque sugere que todo aquele que é obreiro, ministro, aquelas pessoas que exerçam liderança, tem que ser pessoas maduras, pessoas preparadas, pessoas que já tenham vivência, que não sejam pessoas imaturas, novas na fé. É por isso que o versículo de número 6, aqui do texto de 1 Timóteo, vai dizer assim, que não pode ser uma pessoa neófita, para que essa pessoa não fique soberba. E o que tem acontecido nos últimos anos, meus irmãos, é algo avassalador e que traz muita tristeza ao nosso coração, que nós temos visto aí muitos jovens de forma prematura sendo chamados, separados, consagrados para o ministério. Ou seja, e muitos desses jovens, infelizmente, acabam indo pelo caminho da soberba, o caminho da presunção, indo pelo caminho da imoralidade, da prostituição, porque ainda não tem estrutura emocional, estrutura psicológica e estrutura espiritual para poder suportar o fardo e o peso de uma chamada ministerial para ser exemplo para as outras pessoas. Uma pessoa ainda em formação, ela jamais conseguirá, infelizmente, se Deus assim não intervir, de alcançar essa estrutura, essa capacidade para ser esse exemplo para os fiéis. Portanto, tem que haver prudência por parte dos pastores, prudência por parte dos ministérios, prudência por parte da liderança da igreja no momento de separar, seja para o ministério, seja para a liderança na igreja. As pessoas que forem separadas ou consagradas com imposição de mão têm que ser pessoas preparadas, irrepreensíveis, para que o corpo de Cristo, a igreja, ao olhar para elas, tenham elas como modelo, como exemplo. E se assim for, elas terão autoridade para instruir, para ensinar, para corrigir, para que o corpo de Cristo cresça de forma unida e de forma una para a edificação e conhecimento de Cristo. Tá certo? Ou seja, o que pode trazer vergonha à vida de um homem ou mulher de Deus? A prostituição, o adultério, a fornicação. Imagine um jovem que está dentro da igreja e vive em fornicação e vive pregando a palavra. Uma hora, o que está oculto vai vir à tona. E aí o que as pessoas vão dizer? Não, mas ele prega bem. Só pregar não é o único requisito exigido para se separar alguém para o ministério. Tem, além das qualificações espirituais, nós temos também as qualificações morais. E quando fala marido de uma só mulher, está falando da qualificação moral, também espiritual, porque os dois tornam-se uma só carne, e quando o casal está em harmonia, a oração deles é ouvida. Mas quando estão desajustados, a oração é impedida. Tá certo? Então vamos lá. O ministério é para quem deseja ou é para quem é aprovado? Uma reflexão, meus irmãos. O ministério é para quem deseja ou é para quem é aprovado? Porque desejar, qualquer pessoa pode desejar. Tem muita gente que deseja um ministério. E hoje o que mais se deseja dentro do corpo da igreja é o ministério do louvor. Louvor é ministério? Louvor é ministério? Biblicamente falando, nós temos a questão dos levitas no Antigo Testamento, mas engana-se quem acha que os levitas somente cuidavam da parte da música. Engana-se, porque a obrigação principal do levita era ensinar a palavra. Então, todo aquele que se dedica ao ministério do louvor, ele não pode andar penso. Quando eu falo andar penso, é estar alheio ou aquém do conhecimento das doutrinas fundamentais da fé. Por quê?
Porque uma pessoa que faz música, uma pessoa que exercita o ministério do louvor, ele tem que primeiro, antes de cantar, antes de oferecer o louvor, examinar a letra para saber se aquela letra ela verdadeiramente vai engrandecer, exaltar e glorificar a Deus, ou vai somente preencher os desejos e anseios da alma do homem. Porque o que nós temos mais observado nos dias atuais é cânticos e louvores cujo centro é o homem, é trazer alívio ao sentimento humano, mas infelizmente não honra, não glorifica, não dignifica a grandeza do nosso Deus, não anuncia as grandezas dele no louvor. Vou dar um exemplo. Qual foi o cântico que Miriam cantou junto com os 3 milhões de hebreus que saíram da terra do Egito quando atravessaram o Mar Vermelho? A letra é muito simples. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. É uma verdade. Deus é bom e a misericórdia dele é eterna. Esse louvor, ele arrebatou os hebreus em êxtase e gozo e alegria pelo grande triunfo da abertura do Mar Vermelho pelo Senhor. Então, meus irmãos, percebam que o que é importante na questão do ministério? E o ministério, para quem é? Para quem deseja ou para quem é aprovado? Tanto para quem prega quanto para quem canta, a exigência é a mesma. Tanto para quem prega, quanto para quem canta, quanto para quem lidera departamento, a exigência é a mesma. E se a igreja ela não tomar cuidado e ela não voltar para as Escrituras para poder colocar as pessoas que preenchem os requisitos para estar à frente, para conduzir o povo de Deus, orientando, aconselhando, instruindo e ensinando, essa igreja ela vai, com o passar do tempo, se definhando e deixando de atender às exigências bíblicas do próprio Deus. Cuidado com isso. Na obra de Deus, as pessoas elas podem servir com seus dons e talentos. Dentro da igreja, nós temos centenas de pessoas com vários dons e vários talentos diferentes. E todas elas podem servir. Todavia, quando nós tratamos de exercer uma função ministerial, existe da parte de Deus requisitos obrigatórios. Tá certo? Então aqui a gente não está fechando a oportunidade para outras pessoas, além daquele que prega, além daquele que canta, além daquele que toca, de exercer os seus ministérios. Não. Na obra de Deus há lugar para todo mundo trabalhar. Por quê? Porque tem pessoas que têm dons naturais, tem pessoas que têm dons vocacionais, que não é o dom de pregar, não é o dom de cantar, não é o dom de tocar. Tá certo? Mas tem outros dons, e esses outros dons devem ser motivados, incentivados e aproveitados da melhor forma para o crescimento da obra de Deus e do reino de Deus. Que a liderança da igreja deve exigir e cobrar de forma irrestrita, conforme as recomendações contidas no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 16. Quando eu falo de exigir e cobrar, eu estou dizendo que todos aqueles que exercem algum cargo de liderança ou influência dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja local, dentro do reino de Deus, tem que se observar que essas pessoas têm que ter dons, que podem ser dons naturais, dons vocacionais, dons espirituais e dons ministeriais. Mas não deve se abrir mão dos dons e requisitos morais, ou seja, essas pessoas precisam ser irrepreensíveis. Tá certo? A exigência de Deus para os homens e mulheres que desejam servir na obra do ministério são inegociáveis. Se Deus não negocia esses valores, essas exigências, não somos nós, homens, obreiros da casa de Deus, que devemos negociar isso. Tá certo? Uma orientação. Seja você um cooperador,
seja você um diácono, um presbítero, evangelista ou pastor. As exigências de 1 Timóteo 3, do 1 ao 16, são inegociáveis. Ok? Seja você líder de mocidade também. Seja você um líder ou uma líder do ciclo de oração, ou que exerça qualquer outro cargo de liderança na igreja ou no reino de Deus. As exigências continuam sendo inegociáveis. Uma pergunta. Aqueles que uma vez foram ordenados, agora para nós refletirmos, as pessoas que foram separadas para o ministério, e por algum motivo, elas deixaram de conservar e de preencher aqueles valores e os requisitos que outrora habilitaram ela para o ministério. Será que elas continuam sendo aprovadas por Deus? Lembra que elas deixaram de cumprir os requisitos. Imagine um pastor que foi ordenado e ele preencheu todos os requisitos de 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 16. As exigências inerentes ao ministério. Só que agora, ele não foi por causa de adultério e também não foi porque ele ficou viúvo. O motivo foi que acabou o amor entre ele e a esposa dele. E eles decidem se separar. A minha pergunta é, esse pastor, ele pode continuar a exercer o seu ministério pastoral? Tendo em vista que ele deixou a sua primeira mulher? São duas respostas para essa questão. Primeiro, se esse pastor ele não casar novamente, ele não vai perder a sua autoridade e ele não vai perder a sua unção para continuar exercendo o seu cargo ministerial, todavia vai sofrer uma limitação. Agora, se esse pastor ele contrair um novo matrimônio, dentro do contexto que eu passei, ele vai se tornar, diante de Deus, repreensível. E nesse contexto, a orientação bíblica seria para que ele não mais exercesse o cargo pastoral. Ele poderia continuar no hall de membros, como membro do corpo de Cristo, arrependido, se assim o fosse, a buscar a sua salvação, mas não mais serviria como exemplo para os fiéis. Tá certo? Então, uma breve reflexão, e isso se aplica para todos os cargos do ministério. Irmãos, como eu disse, as exigências de Deus são inegociáveis. Não somos nós que devemos negociar o que Deus não permitiu que se negocie. Tá bom? Vamos lá. Outro ponto importante aqui. Alguns estão reprovados para continuarem a servirem como exemplo dos fiéis. Nesse caso do exemplo que eu dei do pastor. E nesse caso, sendo reprovado, eles não podem continuar exercendo, pois deixam de ser exemplo para os fiéis. Ok? Tanto o homem quanto a mulher recebem de Deus honra para servirem no ministério. Ou seja, eu e você deve enxergar o ministério como um privilégio, como uma honra, não para ser servido, mas para servir. Mas é uma posição de honra, tá bom? Todavia, a exigência da parte de Deus para os obreiros, para os ministros, para aqueles que realizam a obra ministerial, elas são altíssimas e elevadas, e não se pode baixar o padrão, ok? Não é recomendável ao pastor ou dirigente algum, ainda que por necessidade, ungir alguém como um novo convertido, exceto em último caso, e só após uma confirmação clara e patente da vontade de Deus. Não há uma recomendação expressa da parte de Deus para se ungir pessoas novas convertidas.
pois a Bíblia recomenda lá para não se ungir ou separar um neófito, um novo convertido. Mas se houver necessidade na obra de Deus, a orientação é que ore a Deus, busque a direção de Deus, e após uma confirmação da parte do Senhor, aí sim. Por quê? Se a pessoa nova convertida ela preenche todos os requisitos morais exigidos e lhe faltar o espiritual, eu acredito que se Deus confirmar aquela chamada para aquele caso específico ali, o Deus que capacita, capacitará tal pessoa para exercer tal função. Mas tem que preencher os requisitos morais, tá? Porque requisitos morais, ele independe, tá? Do tempo de conversão. Porque se entende que uma pessoa, uma vez convertida, ela abandone, ela deixe, ela mude a rota da sua direção de vida. Ou seja, os seus valores, eles vêm exatamente ao encontro dos valores bíblicos. Quanto à exigência espiritual, Deus pode capacitar. Mas não é recomendável, biblicamente, separação, consagração de novo convertido. Tá ok? Cuidado com as consagrações dos neófitos. Pois para a separação de obreiro, a exigência é que quem deseja servir no ministério precisa possuir todos os requisitos antes da separação e não depois. Observação aqui, irmãos. Quando eu vou separar uma pessoa, ela tem que estar com os requisitos preenchidos. Tá bom? Sejam espirituais, sejam morais. Aí falando de separação de obreiro, tá? Separação para o ministério, que nós vamos falar do cooperador, do diácono, do presbítero, do evangelista e do pastor. Trago esses 5 exemplos de ordenação, porque é os que estão dentro do contexto das Assembleias de Deus. Não estou entrando no contexto de outras denominações e igrejas, tá ok? Mas é importante ressaltar que quando um pastor apresenta um obreiro, quando um dirigente de igreja apresenta um obreiro para ser consagrado, ele tem que observar que esse obreiro ele já preencheu os requisitos. Ele já está preenchendo os requisitos exigidos em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 16 lá. Tem que examinar lá, tá bom? Para não incorrer em erro e negociar esses valores que são inegociáveis. Uma pergunta. É lícito ao homem ou à mulher de Deus, mesmo sendo chamado para ser separado, recusar a ordenação quando não preencheu os requisitos de 1 Timóteo 3, do 1 ao 16, por temor e tremor à palavra do Senhor? Acontece muito em nosso meio, meus irmãos. Isso acontece frequentemente. Às vezes tem pastores e tem dirigentes de igreja que quer forçar a consagração de obreiro. E às vezes a situação do irmão, ela não é clara para aquele dirigente da igreja. E essa pessoa, esse irmão que está sendo levado às vezes à força à consagração, ele por temor à palavra de Deus e por tremor, ele diz ao seu pastor, ao seu dirigente assim, que não está pronto, que não está preparado. E às vezes fala até o motivo, mas o pastor passa na frente e diz assim, não, meu irmão, Deus vai tomar conta, Deus vai te capacitar, Deus vai resolver essa situação. Preste bem atenção. Se o seu obreiro da sua igreja, da sua congregação, ao você o chamar para ser ordenado ou separado, ele se recusar, pergunte o porquê. Converse o porquê. Porque se ele te trouxer uma situação que ofende o rol de requisitos exigidos em 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 16,
você tem que ser o primeiro a dizer: meu irmão, você não está preparado, infelizmente. Então, não vai ser feita a sua consagração. Mas se o motivo de recusa for outro, que não é uma reprovação do comportamento dele, ou a falta de dom que Deus lhe tenha dado e capacitação, aí cabe ao pastor e o dirigente da congregação orientar junto esse obreiro, orar juntamente com ele, buscar a presença de Deus, para que Deus lhe dê confiança, para que Deus lhe dê condição de compreender essa chamada. Porque a Bíblia diz, 1 Timóteo 3, ministério é para quem deseja, não é para quem recusa. Tá bom? Observação. É preciso que a liderança da igreja saiba discernir dentro do corpo de Cristo as pessoas que podem servir na obra do ministério e investir nessas pessoas com discipulado, cujo objetivo é desenvolver as habilidades dessas pessoas, desenvolver os seus dons e os seus talentos. E não pode confundir os dons, tá certo? Meus irmãos, a visão do pastor, a visão da liderança em relação ao rebanho é muito importante, porque às vezes você identifica pessoas ali que têm potencial para servir na obra e no reino de Deus. E eu não estou falando apenas no sentido de servir a nível ministerial, homens. Eu estou falando no sentido de servir na obra e no reino de Deus, na necessidade do corpo de Cristo. E aí pode ser tanto homens quanto mulheres. Separação, ordenação, imposição de mãos é para os homens no ministério. Mas para as mulheres também há lugar e há vaga para se trabalhar na obra e no reino de Deus. E essa missão de observar, de incentivar, de orientar, de instruir e desenvolver os talentos está com os pastores, com a liderança da igreja, com os presbíteros. Hoje nós temos dentro das igrejas um pastor. Às vezes você tem um presbítero, 2 presbíteros, 3 presbíteros. Às vezes você tem um evangelista dentro da igreja, do corpo. O que cada um precisa fazer? Nós vamos falar um pouquinho para frente sobre essa função de cada um dentro do corpo de Cristo. Mas é importante todos estarem juntos trabalhando para desenvolver o potencial dos membros da igreja, o corpo de Cristo. Pois é possível uma pessoa ter um dom natural e não espiritual, mas preencher os requisitos morais. Ou ter um dom vocacional e não ter um dom espiritual, mas preencher os dons morais. Às vezes a pessoa tem os dons morais, os requisitos morais ela preenche, e às vezes ela tem dom espiritual. E nem sempre uma pessoa que tem dom natural, dom vocacional ou dom espiritual, essa pessoa terá uma chamada ministerial. É para nossa reflexão, tá certo? Por quê? Porque quando eu falo de chamada ministerial é diferente, meus irmãos. A chamada ministerial está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. E esta chamada é feita diretamente por Cristo, tá? Quando a gente vai para o ministério reconhece a chamada, impondo as mãos. Mas pode ter certeza que quem chama diretamente para a obra do ministério, apóstolos, profetas, pastores, doutores e evangelistas, é o próprio Cristo. O Espírito Santo, ele outorga dons espirituais nos mais variados tipos de dons. Mas as pessoas também podem desenvolver os dons vocacionais e aprenderem a desenvolver o seu talento. E outras, naturalmente, têm dons. Vou dar um exemplo, dom de cântico ou dom de tocar. Tem pessoas que tocam instrumento e nunca foram para uma escola, nunca leram uma partitura, tá certo? Eu já me esforcei muito para aprender o violão e eu só consigo tocá-lo se tiver uma partitura. Eu não tenho habilidade nem o dom de tocar de ouvido, tá certo? Eu reconheço a minha limitação. Por isso, para mim tocar, eu tenho que estudar, buscar o recurso da parte vocacional, tá bom? Mas é importante nós observarmos que há diferença na questão dos dons. Dom natural, dom
vocacional, espiritual e ministerial. Tá ok? Logo, uma pessoa que não possui dom ministerial, mas possui o dom natural, dom vocacional e dom espiritual, ela poderá ser separada sim, para atuar no âmbito da igreja local e atuar também nas funções de cooperador e diácono. Ou seja, uma pessoa que tem dom natural, uma pessoa que tem dom vocacional e dom espiritual, elas podem atuarem dentro do contexto da igreja. Elas podem participar da obra de Deus e do reino de Deus. Um exemplo, pregar o evangelho é para quem tem dom natural, pregar o evangelho é para quem tem dom vocacional, pregar o evangelho é para quem tem dom espiritual. Todas essas pessoas que têm dom natural, dom vocacional e dom espiritual, sendo crente, a ordem é: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Todas essas pessoas precisam se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Não significa que uma pessoa que busca conhecer a Bíblia, conhecer todas as doutrinas bíblicas, essa pessoa vai ser amanhã um pastor. Não é isso. Porque para ser um pastor, para exercer um cargo ministerial, precisa ter o aval e a chamada da parte de Cristo também. Tá bom? Vamos lá. Quero ler aqui Atos capítulo 6, versículo 3 a 7. Lá vai falar sobre a instituição dos diáconos. Tá bom? Capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 3 ao 7. Houve uma necessidade na obra de Deus. Capítulo 6, versículo 1. Cresceu o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo desprezadas do ministério cotidiano, e os 12 discípulos convocou a multidão dos discípulos e disseram para eles assim: olha, os apóstolos dizendo, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Servir a mesa aqui é um trabalho administrativo, né? Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha só quais foram as exigências iniciais para a separação dos diáconos. Primeiro, homens de boa reputação. Aqui é as recomendações e os requisitos morais. Então, alguém que é separado para servir, seja como cooperador, seja como diácono, primeiro tem que ter boa reputação. E a boa reputação é dos que estão dentro da igreja e dos que estão fora da igreja. E aí o texto diz, cheios do Espírito Santo. Não está falando de dons aqui, está falando de ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem o conhecimento pleno do mistério da salvação, da doutrina da salvação. É uma pessoa nascida de novo. Uma pessoa que já se arrependeu, já se converteu. É uma pessoa que já foi batizada nas águas. É uma pessoa que participa da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. É uma pessoa que pratica a palavra e que deseja o conhecimento. Tá certo? Cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, esses foram os requisitos. Requisitos espirituais e requisitos morais para se servir como diácono na instituição dos diáconos em Atos capítulo 6. E então aqueles que servirem bem como os diáconos, aí eu falo diretamente aos irmãos, para o ministério, vão alcançar bom testemunho dos que estão dentro da igreja e fora da igreja. E nesse contexto vão alcançar uma boa posição no ministério. E se forem aptos para ensinar, poderão servir também no ministério da palavra, e separados para o presbitério para instruir e ensinar na congregação, podendo auxiliar tanto o pastor local quanto as necessidades e atender às necessidades da obra e do reino de Deus. Então aqui nós observamos, meus irmãos, que a chamada do diácono aqui, quando ele se dedica à leitura da palavra, ao estudo da palavra, ele é uma pessoa que está ali na escola bíblica dominical, está ali no culto de ensino, é uma pessoa que examina as escrituras, essa pessoa ela vai desenvolvendo e aprofundando o seu conhecimento. E acontecendo isso na vida dele,
certamente amanhã ele vai estar apto tanto para pregar a palavra de Deus, para trazer uma saudação à igreja, para pegar nos cultos nos lares, para poder pregar e evangelizar as pessoas fora da igreja, quanto também a trazer ensinamento bíblico. Então invista na sua chamada e no seu ministério. Você que já é um diácono, agora você que ainda não é, mas deseja o episcopado, vai trilhando o caminho da irrepreensibilidade, ou seja, vivendo uma vida moral ilibada, vamos dizer assim, que seja impecável, essa é a palavra, tá bom? Sendo exemplo para os jovens. Você que é adolescente tem que ser exemplo para os adolescentes. Você que é jovem tem que ser exemplo para os jovens, tá bom? Ou seja, para que você passe por essa fase de uma forma em que a sua vestimenta espiritual e o seu testemunho de crente, de cristão, seja irretocável, tá bom? Uma pergunta: a carreira ministerial obrigatoriamente seguirá uma escala hierárquica ou não? Faço essa pergunta por quê, meus irmãos? Porque tem pessoas que acreditam que uma vez que a pessoa foi separada como cooperador, obrigatoriamente essa pessoa amanhã vai ser um diácono. E depois de diácono ele vai ser um presbítero. Depois de um presbítero ele vai ser evangelista. E depois de evangelista ele vai ser um pastor. Será mesmo possível que essa regra aqui, ela é uma regra geral que se aplica a todos os casos? Ou há exceção? Tem pessoas que podem ser separadas como cooperador e servir a Deus durante toda a sua vida como cooperador na igreja e nunca ser um diácono. Ou, da mesma forma, uma pessoa servir como diácono ser a sua vida inteira cristã. Será que isso é possível ou não? Porque nós estamos falando de uma carreira ministerial. Ou a gente está falando de vocação, de chamada. E aí a gente tem que perceber que há distinção entre chamada, vocação, e a questão de uma carreira, tá? Se eu for levar para o plano secular, eu falo de carreira. Mas como eu estou falando da obra e do reino de Deus, eu vou tratar como chamada, como vocação, tá? Então, a resposta é não. Não necessariamente uma pessoa que foi separada como cooperador será um diácono. Não necessariamente uma pessoa que é um diácono vai ser um presbítero. E não necessariamente uma pessoa que é presbítero será evangelista. E assim, um evangelista será pastor. Por quê? Porque existem exigências, requisitos. E também tem que ter chamada. Lembra-se que o contexto de chamada para pastores e evangelistas é Cristo quem chama, tá bom? Ou seja, é uma chamada específica, ok? Vamos lá. A minha intenção ao questionar tal ordenação e essa separação se dá pelo fato que nem todo presbítero obrigatoriamente será ordenado para o ministério de evangelista ou pastor, tá bom? Tendo em vista que para esta ordenação, além dos requisitos objetivos e subjetivos cravados em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 16, também vai precisar preencher os requisitos diretos, ou seja, a chamada, cravado lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ou seja, a chamada direta por Cristo, que é o Senhor nosso e cabeça da igreja. Podemos então dividir, meus irmãos, a ordenação ministerial, e aí eu quero fazer essa separação e essa distinção para entrar nos pormenores das chamadas, tá bom? A ordenação ministerial, ela vai se dividir em 3 níveis de atuação para a separação de obreiros. E a atuação tanto na igreja local quanto no reino de Deus. A primeira separação ministerial, o primeiro nível é cooperador e diáconos. O que um cooperador e um diácono faz? O cooperador e o diácono, eles vão atuar tanto no âmbito administrativo da igreja local, do ministério, quanto no sentido espiritual, tá bom? Guarde isso. Segundo nível, presbítero. O nível de atuação do presbítero é tanto no sentido espiritual, quanto no sentido ministerial, e também pode se atuar no âmbito administrativo, tá bom? Seja da igreja local
seja do ministério, tá bom? E o evangelista e o pastor, da mesma forma que o presbítero, o campo de atuação dele é tanto no campo espiritual quanto ministerial e também pode se dar no âmbito administrativo. Perceba que o segundo nível e o terceiro nível de presbítero, evangelista e pastor, ele envolve o âmbito espiritual, ministerial e administrativo. Mas o cooperador e o diácono é só dois campos de atuação: atuação administrativa e espiritual. Quando eu falo atuação espiritual aqui, um diácono e um cooperador, eles podem pregar. Um diácono e um cooperador, eles podem realizar, orar. O diácono, ele pode servir a ceia, tá bom? Ou seja, em alguns aspectos aqui. Agora eu vou entrar nos pormenores, vou trazer algumas observações e características de atuação do ministro. Para você, meu irmão, que exerce um cargo ministerial. E para você, meu irmão, que ainda não exerce, mas tem o desejo de servir na obra de Deus e no reino de Deus, perceba, na hora que você chegar a ser um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, o que você precisa fazer? Aonde você vai atuar e como você deve atuar, tá bom? Agora eu vou detalhar isso aqui e a gente já vai lá para a conclusão do estudo. A atuação do cooperador está vinculada à atividade organizacional no templo, podendo exercer a atividade dentro da liturgia de culto. Ou seja, um cooperador ele pode dirigir um culto, se ele for chamado, seja um culto no lar, ele pode também dirigir o culto na igreja, quando o pastor, o dirigente da igreja, lhe dá essa oportunidade, ele pode realizar essa atuação. Ou seja, a atuação do cooperador normalmente se dá na portaria da igreja, na secretaria, ele também pode atuar na ajuda e no auxílio da limpeza do templo. O cooperador ele pode orar pelos enfermos, ele pode realizar visitas, né, seja de pessoas crentes ou descrentes para levar o evangelho. Ele também pode evangelizar e ele pode ser preparado e ter oportunidade também para pregar na igreja, seja no culto público ou não. Ou seja, o cooperador, ele praticamente ele pode fazer todas essas atividades aqui. Meu irmão, se você é cooperador e você só fica na portaria da igreja, você está enferrujado. E você tem que passar óleo nas suas juntas. E tem que desenvolver o seu ministério plenamente. Olha quanta coisa você, como cooperador da igreja, pode ser útil e pode realizar na obra de Deus. Não há empecilho e nem impedimento algum. Então, meu irmão, sacuda a poeira aí que está impedindo você de atuar na obra de Deus, tá? Atuação do diácono. A atividade organizacional do templo. O diácono auxilia na organização do templo. Eu vejo sempre lá o diácono, o irmão Eric, mexendo nas coisas na igreja, ajuda a limpar, ajuda a pegar água, leva água no púlpito, ele fica na portaria. Olha quantas coisas administrativas. Às vezes vai, limpa, caiu alguma coisa, limpa ali, organiza os bancos. São coisas administrativas. Tanto o cooperador quanto o diácono tem essa obrigação primária aí, mas isso não impede que um presbítero, um evangelista, um pastor também realize, quando não há a pessoa do diácono, possa auxiliá-los também quando necessário, tá bom? Da mesma forma que o cooperador, o diácono ele atua na portaria da igreja, na secretaria, pode auxiliar na limpeza do templo, também pode orar pelos enfermos, realizar visitas, evangelizar, ter oportunidade para pregar na igreja, no culto público. Ele também pode dirigir o culto quando assim for lhe dada essa oportunidade, pode pregar nos cultos nos lares, pode pregar no culto ao ar livre. O diácono também pode desenvolver esse ministério da parte espiritual plenamente, assim como o cooperador. A atuação do presbítero. Atua diretamente na liturgia do culto. Normalmente o presbítero dirige o culto. Um presbítero também ele pode dirigir uma congregação por ordenação do ministério quando não há a presença de um pastor para aquela congregação. Porque o presbítero tem o mesmo peso que o ancião e também que o bispo, né? Dentro do contexto bíblico, tá? Ele é uma autoridade eclesiástica no seio da igreja. Na ausência do pastor, o pastor da igreja pode ser o presbítero. Mas é importante salientar
Se o teu dirigente é um presbítero, você o considera como um pastor. Mas o dirigente da igreja, ele não é pastor ainda. Ele continua sendo um presbítero, mas exerce momentaneamente o pastorado. E todo presbítero tem que ser apto para ensinar. Meu irmão, olha só. Quais são as características de atuação do presbítero? Atua diretamente na liturgia do culto, em todos os seus atos. O presbítero, ele pode dirigir o culto, ele ora, ele pode pregar, ele pode ungir com óleo, ele faz a apresentação do pão, do cálice, ou seja, todas as atividades inerentes ao ministério, o presbítero ele já tem que estar apto para realizar. É importante você que é presbítero, você tenha um manual do obreiro, para poder realizar todos os tipos de cerimônias, seja a apresentação de uma criança, seja um casamento, seja um culto fúnebre, um culto em ação de graça. Saiba distinguir essas coisas, desenvolva o seu ministério, busque o conhecimento, porque se Jesus está te chamando para exercer o ministério como evangelista e como pastor, você vai ampliar sua visão. Mas isso vai exigir de você a busca de mais conhecimento, entendimento e compreensão das Escrituras. Portanto, não se contente apenas em permanecer numa zona de conforto, tá bom? Porque a exigência, ela aumenta. E as exigências morais é as mesmas de 1 Timóteo 3, do 1 ao 16. Exigências espirituais são as mesmas, mas também tem a questão da chamada, tá bom? Unção com óleo não é cabível nem ao membro de igreja, nem ao cooperador, nem ao diácono. Somente quem está autorizado a ungir com óleo é o presbítero, assim também como o evangelista e um pastor, por se tratar de cargos ministeriais. Tá bom? A atuação do evangelista. Você que é evangelista, meu irmão, ou você que está desejando alcançar esse grau ministerial na obra e no reino de Deus. O evangelista ele pode exercer as mesmas atividades do presbítero, tá bom? Todavia, tem seu foco no desenvolvimento do discipulado, ou seja, ele se dedica a ensinar, a instruir, a evangelizar, a pregação do evangelho para o crescimento do reino de Deus. Então, o evangelista ele está praticamente aqui focado dentro do ministério da palavra. Tem que desenvolver, buscar crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor, para poder contribuir para a edificação do corpo de Cristo e o alcance das almas perdidas, que precisam ainda ouvir o Evangelho. Mas ele tem também toda a capacitação plena e pré-requisitada para exercer as mesmas funções que um presbítero. Tá bom? A atuação do pastor. O pastor exerce as mesmas atividades do evangelista. Agora, uma observação, meus irmãos. O pastor ele não pode ser itinerante, né? Porque o pastor pressupõe que o pastor ele está conduzindo ovelhas. E ele está preso a ovelhas. Tem muitos pastores aí que ficam de um lado para o outro, que não está nem debaixo da autoridade ministerial e que não está preso a nenhum rebanho. Está certo ou está errado isso? Biblicamente está errado. Porque o pastor, ele normalmente ele exerce autoridade sobre um rebanho. E os pastores bíblicos, como a Bíblia diz, eles estão exatamente dentro de um contexto de atuação, alimentando o rebanho do Senhor. Tá bom? Então, tome cuidado com esses pastores, principalmente os novos, pastores novos. 20 anos, 22, 23, 24, 25, 26, 18, 19. Quantos pastores neófitos que nunca dirigiram uma congregação,
nunca dirigiram um rebanho e são pastores. Meus irmãos, não é bíblico isso. Se eu tivesse na condição dessas pessoas, teria recusado tal ordenação, tal consagração, tal chamada. Porque antes de tudo, você precisa carregar no seu corpo as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo. E precisa desenvolver a sua vida cristã pautada no temor e no tremor de Deus. Porque eu digo para você que para alcançar o pastorado, vai tempo. Vai tempo. E nós louvamos a Deus porque Deus tem nos chamado para exercer tal ministério. Ainda não o exerço plenamente, mas acredito que um dia exercerei plenamente, conforme a vontade do Senhor. Mas tenho buscado me preparar para que quando esse momento chegar, esteja apto e totalmente disponível para exercer plenamente essa função. Nesse exato momento é como se eu estivesse atuando como um evangelista. Mas o pastor também ele exerce as mesmas atividades de um evangelista. Por isso que nós estamos aqui. O foco do pastor está no crescimento espiritual da igreja local, no reino de Deus e dos homens, desenvolvendo as estratégias para aproveitar os membros do corpo de Cristo e demais obreiros sob sua autoridade, aproveitando seus dons e talentos da melhor forma para a expansão da igreja em qualidade e quantidade de membros. Olha só, a grande missão que o pastor tem. Um pastor, ele tem o seu foco voltado para a igreja local, também para o reino de Deus e para os homens que estão à sua volta. E nesse contexto, o pastor ele vai desenvolver as estratégias, olhando para o corpo de Cristo, os membros, as ovelhas que estão dentro do seu rebanho, para aproveitar esses irmãos nos dons e talentos que ele tem, da melhor forma, também aproveitando o corpo de obreiros que está ali dentro da congregação da melhor forma, usando os dons de cada um deles, sejam os dons naturais, vocacionais ou espirituais e ministeriais, para que a igreja cresça. E aí a igreja crescer aqui não é só a igreja local, é o reino de Deus, tá bom? Para que esses membros possam crescer espiritualmente, amadurecerem espiritualmente. E de que forma se faz isso? Primeiro, organização dos cultos, ensinando esses membros a questão da liturgia, como que funciona a liturgia, para que essas pessoas possam desenvolver. Organizando também o contexto dos departamentos nas igrejas. Desenvolver também plano de estudo da palavra de Deus. É obrigação de um pastor desenvolver um plano de estudo para a igreja, porque ele sabe quais são as necessidades da igreja, as necessidades do corpo de Cristo, na qual ele está cuidando naquele momento ali. Também é função e responsabilidade do pastor preparar os sermões de modo pontual para desenvolver o corpo de Cristo. Quando? Nos cultos de ensinamento. Meus irmãos, tem muito pastor que já aposentou a Bíblia Sagrada nos cultos de ensinamento. Não prega mais, não ensina mais. E é função precípua do pastor ensinar os seus membros, ensinar a igreja. Não terceirize isso. Se você tem outros pastores com você no púlpito, presbíteros e evangelistas, você pode dividir essa responsabilidade. Mas você não pode se esquivar dessa responsabilidade. Até porque, se você é um presbítero, se você é um evangelista e se você é um pastor, para chegar nessa função você deveria estar apto para ensinar. Tá certo? Se ainda não está apto, é tempo de buscar o conhecimento. Quinto ponto, incentivar a participação da igreja nos trabalhos oficiais. É função do pastor. Também levar a igreja para atividades externas, para desenvolver a integração entre os seus membros. É uma função do pastor. Também conduzir a igreja nas atividades externas para proclamar o evangelho, as evangelizações.
né? O pastor ele está à frente desse trabalho. É missão dele. Também incentivar o corpo de Cristo a desenvolver o ministério da oração com eficácia. O pastor ele tem que orientar. Não é deixar o ciclo de oração a quem não. O pastor tem que orientar as pessoas em relação ao trabalho de oração. E não é só o ciclo de oração. Em relação aos departamentos, tem que ter o trabalho de oração. Não há que se falar em ensaio sem ter oração. Hoje você vê muitos departamentos se reunindo, mas não tem momento de oração. E as pessoas oram por orar. Não existe uma direção, alguém que dirige aquele momento de oração. E é importante o pastor da igreja orientar os seus líderes de departamento, que desenvolvam dentro do âmbito dos departamentos da igreja o trabalho de oração no departamento. E que uma pessoa ali seja orientada, 2 pessoas, 3 pessoas sejam orientadas a conduzirem aquele momento de oração, para que as pessoas, ao dobrarem os seus joelhos, saibam o que vão orar, o que vão pedir e o que vão buscar na presença de Deus. Quero concluir esse estudo do obreiro aprovado, servo de Deus, serva de Deus, você que deseja trabalhar, servir na obra e no reino de Deus. Fica essa conclusão agora para a sua reflexão e nós vamos encerrar a mensagem aqui. Todos os cargos, meus irmãos, ministeriais na igreja são de suma importância, tendo em vista que somos considerados membros do corpo de Cristo. Sendo assim, se cada membro do corpo de Cristo conhecer a sua vocação, a sua função no corpo de Cristo, certo será que a igreja e o reino de Deus serão beneficiados com uma grande colheita a cada dia, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 47. E eu quero ler esse texto para a gente concluir e ver exatamente os frutos de uma boa direção por parte da liderança da igreja primitiva. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 42. Olha o que diz o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando eles unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa verdade aqui, ela pode ser uma verdade para os dias atuais, se nós observarmos as exigências de Deus quanto à ordenação e separação de homens e mulheres para servirem na sua obra e no seu reino, e para os homens que vão servir no ministério. Se assim for feito, certamente, a cada dia, o Senhor acrescentará à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amém? Quero orar com você e nos vemos na próxima aula. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pela ministração da tua palavra, por esse estudo, Senhor. Rogamos a ti que abençoe esse irmão e essa irmã, para que eles cresçam em graça, sabedoria e entendimento da palavra e possam desenvolver o seu ministério, a sua chamada, a sua vocação no corpo de Cristo de modo eficaz, para que o teu nome seja glorificado e a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, seja edificado para a tua glória. Deus continue nos abençoando e nos dando a tua direção para a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.